Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma noite do programa Obreiros em Foco. E sempre com a intenção de alcançar os aflitos, os desesperados, os oprimidos, os sobrecarregados. O nosso programa, aliás, todos os programas da Igreja Universal são voltados para isso. São voltados para aqueles que estão precisando sair da situação que se encontram. Obviamente, esse programa é um pouco diferenciado porque nós focamos também os obreiros. Assim, digamos, toda a programação também é voltada para os obreiros. Mas isso não me impede de, no início do programa, falar com você que está aflito, você que está desesperado, você que está do outro lado aí, pensando na morte, pensando em dar cabo da vida, pensando em acabar com tudo, pensando em desaparecer, pensando em sumir. Você que se encontra nesse momento com opressão, depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, você que se encontra numa situação de doença muito grave, você tem dores pelo corpo, você está com algum dos seus órgãos internos contaminados por um câncer, ou os pulmões, seus pulmões estão com uma porcentagem grande tomada pelo coronavírus. Eu não sei qual é a sua situação. Se você está em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei de uma coisa. O nosso Deus é o Deus do sim. Ele não é o Deus do não. Todas as pessoas, quando ele estava aqui presencialmente, na terra, todas as pessoas que chegaram até a ele, precisando da ajuda dele, buscando a ele, querendo uma cura, querendo um milagre, todas elas foram atendidas. Todos os doentes que chegaram até o Senhor Jesus foram curados. Todos os pecadores que se renderam a ele, a mulher adúltera, Zaqueu, o ladrão da cruz, né? Uma mulher que era pecadora, que vivia vendendo o corpo para os homens, que entrou na casa de Simão. Todos eles, todos os pecadores que se renderam a ele, ele perdoou, ele libertou, ele salvou. E isso não ficou no passado. O Deus que eu estou apresentando para você não é o Deus do passado apenas. Ele não fez as coisas só no passado. Ele é o Deus de já. Ele pode fazer agora na sua vida. Ele pode, nesse exato momento que você está conversando com a gente, ou desculpa, está assistindo vendo a nossa imagem aqui, ouvindo a nossa voz, nesse exato momento o Senhor Jesus está aí com você. Ele está mais próximo de você do que a sua própria roupa. Você crê nisso? Ele está mais perto de você do que essa roupa do corpo que você está vestindo. Aí você pergunta, mas por que ele não age então na minha vida? Porque você não invocou a ele. Você não se rendeu a ele. Você vê, o bispo Irlan, que os que receberam do passado, no passado, quando Jesus estava aqui presencialmente, fisicamente, melhor dizendo, quando Jesus estava aqui, todos que ele operou o milagre foram humildes e chegaram até a ele. Então, a pessoa precisa buscar essa humildade e dizer, não, eu vou recorrer a Deus com humildade, eu não sou nada. Você lembra daquele centurião, que era um homem que era um comandante, ele comandava uma tropa de 100 homens. 100 homens, quer dizer,
ele era uma autoridade militar, né? Mas ele se submeteu. Ele tinha lá um servo dele que estava morrendo e ele pediu ao Senhor Jesus que o curasse. Jesus disse, eu vou até lá. Eu vou lá com você. Ele disse, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Né? Manda uma palavra. Manda só uma palavra. Quer dizer, naquele momento ele se humilhou de tal forma que colocou Jesus numa situação que não tinha outra saída a não ser dizer, vai, o rapaz já está curado. E foi curado. Todos os milagres, o senhor está falando aí, e eu pensando, todos os milagres que o Senhor Jesus fez na vida das pessoas, primeiro, esses milagres começaram dentro delas, dentro das pessoas. Por exemplo, o filho pródigo, quando ele estava lá querendo comer a comida dos porcos, ele falou consigo mesmo, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão dentro dele. A mulher hemorrágica também. Ela já tinha escutado falar de Jesus e ela foi atrás de Jesus. Ela vendo que não conseguia falar, ela disse, se eu apenas lhe tocar na veste, eu vou ser curada. Todas as pessoas que alcançaram milagres, aconteceu primeiro dentro da pessoa, dentro. Nós estamos aqui falando, essa palavra é para despertar essa fé aí dentro de você, aonde quer que você esteja, não importa o que você fez, deixou de fazer, você é afastado, você é evangélico, você está preso, você é uma garota de programa, é um homossexual, não importa, dentro de você, através dessa palavra, começa a acontecer um milagre. E quando a gente ora e você fala com Deus, então você dá permissão ao Espírito Santo para chegar e operar o milagre que você precisa. Então, pegue um copo com água aí agora e nós vamos falar com Deus, nós vamos entrar na presença do Altíssimo. E aí você vai falar também, não fica só esperando eu falar, você tem que falar, porque ninguém melhor do que você para saber o que você está sentindo. Eu não posso adivinhar o que você está sentindo. Eu não sei qual é o seu problema, você está me vendo aqui, mas eu não estou lhe vendo aí. Então, eu não sei, eu não lhe conheço. O Senhor Jesus conhece você. E no momento que você fala com Ele, não fica apenas aguardando eu falar, ou só concordando, calado. Não é esse o objetivo da oração. A oração é para você falar com Ele. Você falar com Ele. Você. Tira de você esse costume de falar assim, bispo, ora por mim. Ora por mim. Tá bom, a gente ora todo dia. Mas se você não falar com Ele, se você não buscar, você não vai receber. Então, pega o copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador de todo o universo, Pai de toda a eternidade, Príncipe da paz, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora, meu Deus. E eu apresento esta pessoa aflita, desesperada, oprimida. Essa pessoa que não consegue dormir. Tem gente que não consegue dormir, meu Deus. Pessoas que estão me ouvindo agora, que se ela não tomar um remédio, não consegue dormir. E há aqueles que mesmo tomando o remédio, não conseguem dormir. Então, venha sobre os necessitados, aflitos e sinceros. Venha, meu Pai, sobre eles agora e arranca pela raiz todo o mal que está alojado nesse corpo. Seca, meu Pai, como o Senhor amaldiçoou aquela figueira
Eu amaldiçoo essa insônia. Eu amaldiçoo essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Eu amaldiçoo esse espírito da morte que está rondando essa mente, fazendo ela tomar a decisão de se matar. Que seja agora arrancado, queimado, destruído esse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu poder, meu Pai, invada essa casa, esse cárcere, invada esse hospital, que o teu poder invada esse quarto, essa alma, essa vida, e arranca esse sofrimento, essa angústia, essa dor que está no corpo por causa de uma enfermidade, essa dor, meu Pai, que está na alma por causa de um problema de traição, essa mulher que foi traída, esse homem foi traído, eles tomaram conhecimento disso hoje e estão, meu Pai, com a cabeça sem saber o que pensar. Ó Deus, toca agora em cada vida, em cada alma, em cada pessoa que te suplica, que geme te pedindo ajuda. O Senhor nunca negou, meu Pai, para aqueles que te invocam no Espírito e na verdade e na fé. O Senhor nunca disse não para eles. Então, diga sim para essa pessoa agora, meu Pai, e faça ela, ao término dessa oração, ela sair bem, diferente e abençoada. Fale com Deus aí, minha amiga, meu amigo. Abra o seu coração e peça a Ele o que você deseja agora. Atenda a voz do clamor dessas pessoas, ó Deus. Atenda, meu Pai. Responda e corresponda a essa oração. Unge essa água, meu Pai, que eles vão beber, que nós iremos beber. Unge essa água. Coloca o teu poder misturado com ela. E quando eles beberem dela, bebam do teu poder. E se existe alguma doença, algum mal, seja banido e arrancado agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água agora. Pode beber. Darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar
minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim. Sobre as nações, com força e glória, as regerá. Ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Graças a Deus. Bom, nós estamos, como você já sabe, vivendo a fogueira santa da revolta, na fé de Gideão. Gideão, que foi um homem revoltado, e Deus disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E ele foi, e Deus deu a ele a vitória extraordinária. E a gente tem buscado nessa fogueira santa o extraordinário, como aconteceu com o Luiz Fernando, que catava moedas para comprar leite, mas a situação mudou. Olha só. Hoje, com um patrimônio milionário, o construtor Luiz Fernando da Silva nasceu em uma família pobre, porém com um lema e um legado de seu pai: ser um trabalhador. E foi assim que Luiz começou a sua vida como pedreiro. Eu vim para morar dentro da obra, dentro de um alojamento. Então, eu morava, inclusive tem até as fotos do barraco que eu morava em cama feita de madeirite e com colchãozinho fino. Praticamente a gente não tinha nem coberta direito para dormir à noite, principalmente na época do frio, era muito horrível. Então eu morava dentro da obra. Conheci a minha esposa quando eu comecei a namorar com ela, e aí a gente se conheceu, namoramos e a gente casamos rápido. Até enquanto ela trabalhava, a gente ainda conseguia assim administrar, né? Mas a gente morava muito mal. Alugou uma casa onde a gente morava, que a gente dividia espaço com barata e com rato. Era uma casa assim bem humilde, né? Onde a gente tinha lá uma televisão bem velha. Eu tinha um sofá assim, ó, pra você ter noção, o sofá da minha casa era escorado com um bloco de cimento. Tinha noite que a minha esposa fazia a minha marmita para me levar no dia seguinte. Eu levantava às vezes à noite para ir no banheiro, eu via o rato comendo a minha marmita. Assim, a situação que era na minha casa. E depois de 3 anos de casados, nasceu a minha filha. Aí onde que a situação aí complicou mais ainda, porque aí era eu, a minha esposa e minha filha. Aí, sim, chegou o momento, né, que eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite para minha filha. Então, essa televisão velha que eu tinha, ela pegava, na época, uns 4, 5 canais. E assim, ainda pegava muito mal, que era o HF,
Assim, quando chovia ou mudava o tempo, também já não funcionava a televisão. Mas teve um dia que essa televisão foi muito importante na minha vida, né? Que foi o marco da minha vida, que eu digo que graças a Deus por ter aquela televisão velha. Que foi o dia que eu tinha discutido muito com a minha esposa, que o resto de coisa que tinha em casa, um agiota foi para receber uma dívida, que eu adquiri essa dívida com um agiota, né? Graças a Deus que essa televisão ficou. E aí minha esposa foi dormir no quarto e eu fiquei naquele sofá ali. E assim, e essa noite foi assim, que a televisão foi a coisa mais importante que eu digo que aconteceu na minha vida. Eu liguei a televisão e de repente caiu no programa da igreja. Eu falei, mas vocês são um bando de ladrão, como que vai ter jeito para a minha vida? E comecei a discutir, mas ali na hora que passou aquele relato ali, que ele estava entrevistando até um mendigo. E me chamou muita atenção, que depois que passou aquele cenário da vida daquele mendigo, e aí passou a vida dele mudada. E aquilo me despertou, eu digo que foi o próprio Deus que me tocou. Que aí eu, no fundo, eu raciocinei, já não conseguia nem raciocinar, mas aquele dia eu consegui raciocinar que para a vida daquele mendigo tinha jeito, para mim também ia ter jeito. E aí foi aonde eu cheguei na igreja e conheci o trabalho da Igreja Universal. Cheguei ali e estava um altar, né? Preparado, um altar, estava escrito Fogueira Santa de Israel, de Gideão, inclusive. Eu sentei ali nos primeiros bancos da igreja e logo entrou o homem de Deus. E aí ele entrou e começou com aquela pregação, mas assim, o que aquele homem de Deus falou, eu digo assim, que naquele primeiro dia ele falou tanto com a minha esposa e comigo. Você que está aí numa vida de sofrimento, você talvez está até separando da sua esposa, você não tem nem condição de bancar a sua casa, você às vezes não tem nem dinheiro para comprar leite para o teu filho. Então assim, veio muito de encontro comigo. E mesmo antes dele acabar ali a pregação, que eu não entendia muito bem, que ele falou, você vir para o altar, a sua vida muda hoje. E antes dele acabar de pregar, eu já fui para o altar para pegar um envelope. Ele até falou, senhor, calma aí um pouquinho. Ele falou, não, mas vai na sua fé. Eu peguei aquele envelope, mas não peguei um simples envelope. Eu digo ali que ali foi a mudança, eu peguei a mudança da minha vida. Porque assim, aí é que entra o detalhe. Eu já aprendi a entregar a minha vida naquele momento, que eu peguei aquele envelope. A partir daquele momento que eu peguei aquele envelope, eu não bebi mais. Eu já não menti mais. Assim, eu entreguei a minha vida ali, naquele altar. Eu entreguei a minha vida, eu peguei aquele envelope com um temor tão grande que parecia assim, eu não entendia nada, era um primeiro dia, mas assim, um temor tão grande que eu tinha uma certeza tão grande que a minha vida ia mudar, que eu saí dali em paz. Era a última semana para acabar a campanha de Israel, que até o pastor falou, vocês têm uma semana para decidir a vida de vocês. E aí eu peguei aquele envelope, esse é um dia que eu entrei dentro daquele envelope. Eu não coloquei só a minha oferta, eu coloquei a minha vida inteira. Eu entreguei, eu tinha pegado na época era até R$300 e eu juntei R$780. E assim, eu digo que eu já fiz loucura com Deus, eu vou falar, mas essa foi uma que mais marcou na minha vida porque eu não tinha o que comer dentro da minha casa. A minha esposa não tinha leite para dar para minha filha. Quando eu olhei para trás, eu vi a minha esposa mexendo água com açúcar para dar para minha filha, ali eu tinha duas vozes. Uma era de Deus, do Espírito Santo, e a outra do diabo. O diabo falou comigo naquele momento, falou, você pegou com R$300, por que você vai levar R$780? Mas aí veio o temor, como Deus tinha falado para mim, que tudo era tudo. Eu não queria saber, eu queria pôr Deus à prova, para ver se realmente Deus ia aparecer na minha vida. Eu não usei o sentimento, o meu coração estava partido em vendo a minha esposa mexendo água com açúcar para minha filha, mas eu só queria saber de usar a razão, eu queria ir por tudo ou tudo. E quis ir logo no domingo pela manhã, primeiro horário. Mas eu digo assim, que a minha vida mudou em 45 segundos, porque eu subi o seu Luiz fisicamente,
era o mesmo. Quando eu passei naquele altar, eu coloquei o meu envelope, eu digo 45 segundos, por quê? Foi o tempo de eu passar pelo altar. Quando eu desci do outro lado do altar, fisicamente o seu Luiz era o mesmo, mas espiritualmente não era o mesmo mais. Tinha entrado um leão dentro de mim. Ali a minha vida, eu desci com uma certeza tão grande, com um fogo tão grande dentro de mim, que eu não sabia como Deus ia fazer. Mas dentro de mim já tinha mudado. Foi os dias mais difíceis da minha vida, foi essa semana após a Fogueira Santa. Por quê? Porque aí nem o bico mais apareceu para fazer. Mas assim, é que aí que entra o detalhe da gente confiar em Deus e confiar no altar. Passado uma semana e meia, nem sei como que um amigo me indicou para uma outra pessoa, me chamar para uma reunião para fazer uma obra que era uma obra complexa na minha cidade. Eu digo que quando eu sentei naquela mesa, sentou eu, o Espírito Santo e os dois. Porque tudo que eu falava, eles já tinham entrevistado acho que 3 mestres de obra e eles não sentiam segurança em nenhum, e sentiu segurança em mim. E ali eu já também falei a verdade para o engenheiro, para o proprietário da casa. Falei, eu não tenho condição de falar que vai me depositar, eu não tenho conta. O proprietário falou, não, eu vou fazer um cheque para você nominal e você pode ir no banco e sacar. Assim, aquele cheque dava para mim pagar aluguel numa casa boa para durante 2 anos. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu dei um abraço nela e falei, Deus é fiel. Deus apareceu na nossa vida. Até me emociono porque foi uma coisa muito forte, muito, mas muito forte mesmo. E ali realmente eu vi que Deus era fiel. Eu desci do altar, eu já não era mais um pedreiro, eu já era um construtor, porque eu já precisei nesta obra de contratar 10 funcionários. O que era empregado se tornou empregador. Então hoje eu tenho uma casa de mais de 3,5 milhões de reais. Eu também tenho um apartamento, mais de R$1 milhão. Tenho hoje terreno em condomínio fechado, mais de R$400 mil. Aquela filha que eu sacrifiquei o leite, que eu não usei o meu sentimento, hoje, ela faz 2 anos que ela está fazendo a faculdade de medicina. Então, assim, um pedreiro é muito assim, é glorioso, para ver como que Deus é glorioso, como que Deus é fiel comigo. Eu fui fiel com ele, ele é fiel comigo. Quando que eu imaginava que eu ia ter uma filha doutora? Isso tudo, financeiramente, eu não dou valor, eu não gosto, eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. E o mais importante disso tudo para mim foi o meu encontro com Deus. Essa é a minha maior riqueza, essa é a minha maior glória, é o Espírito Santo. É poder obedecer ao altar, ter obediência, que nem assim, eu tenho até dificuldade aqui de falar o meu português, mas eu não tenho dificuldade de obedecer à voz de Deus, eu não tenho dificuldade de obedecer ao altar e de obedecer ao Espírito Santo. Eu vou para o altar de Deus, eu não vou com peso, eu vou para o altar de Deus com alegria, com prazer de servir a Deus, porque tudo que eu tenho vem dele, vem de Deus, que é meu Pai. Procura se preparar e fazer as coisas para Deus com amor, com dedicação, que Deus vai honrar. Bom, então você que deseja participar, ainda dá tempo de você participar da Fogueira Santa. Nesse mês de julho, nós estaremos mandando os seus pedidos para o Vale dos Revoltados, lá em Israel, lá no Vale de Gideão, tá certo? Procura a Igreja Universal no Reino de Deus mais próxima da sua casa e você vai ter a direção certa para você sair dessa situação como o Luiz Fernando saiu, tá bom? Bom, sábado agora nós vamos ter a vigília da guerra contra o meu eu, a guerra contra o nosso eu, né? E você é o nosso convidado. Nós queremos que você que já participou da vigília, das 3 vigílias do coração e das outras vigílias que a gente vem fazendo aos sábados, você deve
e teve uma experiência com Deus, você voltou para os braços de Jesus, estava afastado, ou então você que se encontra dentro da igreja, mas ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Então, já que você foi, ligue para nós. O nosso telefone é o 95339-2828. É o WhatsApp, 95339-2828. Aí você manda sua mensagem de voz ou escrita dizendo que você tem um testemunho para contar. O pastor Rui é o nosso o pastor que ajuda aqui no programa. Ele vai entrar em contato com você e você vai dar o seu depoimento aqui. Jesus disse que nós devemos ser testemunhas dele em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vamos ser testemunha dele. Eu tenho a Marcela de Belo Horizonte. Boa noite, Marcela. Boa noite, bispo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você é membro da igreja, obreira, o quê? Eu sou membra. Membro da igreja. E qual foi a experiência que você teve, Marcela? E em qual vigília você teve essa experiência? Olha, bispo, eu participei da última vigília do coração. E nessa vigília eu fui batizada com o Espírito Santo. Ah, é? Foi. Legal. Como é que foi? Antes de eu estar na igreja, eu era totalmente perturbada. Ia na macumba, depressiva, tentei suicídio 3 vezes e entrei para a igreja. Me afastei e voltei agora, 15 dias atrás. 15 dias, né? E eu comecei a buscar. Falei com Deus que eu queria uma nova vida. E então, do nada, eu comecei a assistir a vigília. Aí o obreiro até na igreja falou comigo: ô Marcela, assiste a vigília com a gente aqui. Eu falei: ah, não, vou para casa. Aí fui para casa. Dentro da minha casa despertou a vontade de conhecer, saber dessa vigília, porquê do coração. Então, eu comecei a ouvir. Quando eu comecei a ouvir a vigília, o Senhor, na hora, estava falando de Estevão. E bem na hora da busca, e logo em seguida, o Senhor falou para a gente buscar. E que Estevão tinha olhado para o céu e viu Jesus. E o Senhor pediu para a gente olhar para o céu e imaginar que a gente estivesse vendo Jesus ali. E Jesus estava ali. Então eu fiz. Eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a pedir a Deus para Ele me dar uma nova vida, para Ele me dar uma nova chance. Que eu não queria mais esse mundo, que eu não queria mais essa vida. Então eu olhei para o alto. Olhei para o alto, clamando a Deus, chorando, pedindo a Deus misericórdia. Foi onde que o céu estava aberto para mim. Foi tão real que Deus falava comigo: Marcela, venha. E naquela hora eu começava a chorar, porque eu não acreditava que Deus estava ali, estava olhando para mim. E Deus me deu uma nova oportunidade. E nisso eu clamando a Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. E ali, aquele vazio que estava dentro de mim foi preenchido de uma forma tão grande que onde que eu procurava em homens, em pessoas, para preencher esse vazio, o Espírito Santo na mesma hora preencheu. Aquilo foi a maior alegria da minha vida. Eu tive ali alegria, eu tive ali paz, eu tive vida ali. Ali eu vi um novo recomeço. Quando Deus desceu sobre a minha vida, eu falei: meu Deus, que glória, que amor é esse? Eu comecei a sentir um amor tão grande dentro de mim, que eu falei: meu Deus, obrigado. E ali, então, eu comecei a clamar, falar a Deus, glorificar a Deus, e chorando ao mesmo tempo, rindo ao mesmo tempo, de tanta alegria, de tanta felicidade. Não sabia se eu ria, se eu chorava, mas foi uma experiência, assim, incrível. Se não tivesse sido essa vigília, no sábado, eu não teria sido batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá, como é que você está por dentro? Uma felicidade enorme. Estou muito tranquila. A minha vida começou a andar. Tem uma paz dentro de mim. Hoje eu estou buscando por pessoas, né, pela minha família, para estar vindo aqui ter essa experiência que eu tive. A minha vida deslanchou, minha vida começou a andar. Na minha vida, os caminhos estão sendo abertos. Tá ligado. Está vivendo uma guerra danada e hoje
eu não tem como eu nem explicar, mas hoje eu vivo muito bem. Desde sábado até hoje, a minha vida transformou. O que era antes não é a mesma coisa. Está totalmente diferente. Está muito abençoada a minha vida. Amém. E em tudo, Deus falando comigo. É por aqui, segue aqui. Eu comecei a despertar, a fazer os arcos de cabelo. E Deus tem abençoado, Deus está honrando. E Deus falou comigo, que eu já tinha completado a fogueira santa. E eu tinha pedido o Espírito Santo nessa fogueira santa. E eu completei, entreguei meu voto. E Deus, no altar, falou comigo, eu quero mais. Eu quero o segundo boi e eu estou indo para o segundo voto. Tá ligado. Marcela, que Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado pela sua participação. Vai em frente, vai nessa tua fé. Deus abençoe Amém. você. Obrigada, bispo. Fica com Deus. Boa noite. A Valdenice, bispo Irlão, lá de Aracaju, está na linha. Valdenice, boa noite. Boa noite, bispo. Tudo bem, Valdenice? Tudo bom? E você é obreira, você é membro? Sou obreira. Você é obreira da igreja. Há quanto tempo Sim, obreira? senhor. Agora em setembro faço 30 anos, bispo. 30 anos de obreira? Sim, senhor. E o que foi que aconteceu e em qual vigília para você querer contar essa experiência? Então, bispo, a segunda vigília do coração foi todas elas são abençoadas, foram abençoadas, me abençoou bastante, mas essa segunda vigília do coração foi que mais me chamou a atenção, foi aonde eu mais busquei a Deus. Por quê? Quando o bispo Sérgio, ele mostrou aquele quadro com coisas, né, e pessoas que podem nos distanciar de Deus, que colocamos Deus em segundo plano, eu passei a analisar, ver tudo aquilo ali e perceber que tinha coisas que estavam me distanciando de Deus, que tinha coisas que eu estava deixando Deus em segundo plano. Sim. Então, ali eu parei para pensar, voltei atrás e disse, não, esse não é o caminho, eu vou buscar a Deus. Foi quando eu me arrependi. Você mesmo sendo obreira, há tanto tempo, você estava substituindo, colocando coisas e pessoas também Sim, senhor. no lugar que era do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, exatamente. E quando você assistiu à vigília, então a ficha caiu, né? Sim, senhor bispo, exatamente. A ficha caiu, me arrependi, busquei a Deus, clamei a Deus. E a partir de então, eu botei e coloquei Deus em primeiro lugar. É onde Ele está hoje, em primeiro lugar na minha vida. Amém. E isso foi na segunda vigília do coração. Sim, senhor, na segunda vigília do coração. E de lá para cá, o que você percebeu de diferente? Tudo, bispo, tudo mudou em mim, na minha família. Eles percebem isso, a diferença em mim, né? Que a gente começa a fluir, a gente começa a exalar o perfume do Senhor Jesus, né? E a gente tem, bispo, que nós, não só os obreiros, mas todo mundo, todos nós que somos de Deus, temos que sempre avaliar, sempre analisar isso, porque, como eu falei, sem perceber, a gente acaba colocando coisas e pessoas em primeiro lugar e nos distanciando de Deus. Então, sempre temos que nos refletir sobre a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E foi isso que eu fiz. E hoje, graças ao Senhor Jesus, eu estou bem. Graças a Deus. Então, essas vigílias ajudaram muito você como obreiro, uma obreira antiga, mas foram importantes para que você despertasse para permanecer na caminhada até o fim, não é, Valdenice? Sim, senhor. Exatamente isso, bispo. São todas importantes e, assim, todas as vigílias, eu até aconselho aos obreiros, as pessoas que estão nos ouvindo, que nunca deixem de participar, porque cada vigília, cada reunião dessa é importante para a nossa vida, é um marco para a nossa vida, é um diferencial para a nossa vida espiritual. E aqueles que participam sabem disso. Basta a gente colocar isso em prática. Amém. Sábado agora teremos a vigília da guerra contra o meu eu. Você vai estar participando, né? Com certeza, bispo, eu estarei lá. Você vai participar presencialmente ou em casa? Estou indo presencialmente, estou indo presencial na nossa catedral aqui em Aracaju. Tá certo. Amém. Que Deus continue te abençoando e a todos os obreiros e povo querido aí do estado de Sergipe. Amém, tá bispo, tá ligado. Graças a Deus. Senhor. Então, eu estava escutando o bispo Sérgio falando com a Marcela
a Marcela tem dentro dela, e todos que recebem o Espírito Santo, um tesouro de valor incalculável, que a pessoa deve guardar para não perder nunca esse tesouro. É a verdade. E você que tem já esse tesouro aí nesse vaso de barro que é o seu corpo, você deve separar coisas e pessoas, não deixar ninguém tocar, ninguém ocupar esse espaço, né? Para que você possa guardar bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu tenho a Giovana lá de Belo Horizonte, de Barbacena, Minas Gerais. Boa noite, Giovana. Boa noite, bispo. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo na fé, em nome de Jesus. Você é obreira, membro, é o quê? Eu sou membro da igreja e pretendo ser obreira e bispo, quiçá. Certo. Você teve a experiência com Deus? Como é que foi? Eu tive uma experiência com Deus, já tem 4 anos, só que nessa vigília do coração eu recebi uma nova revelação. Eu venho recebendo muita revelação desde quando eu me converti à igreja, e nessa terceira vigília do coração eu recebi uma revelação que eu considerei muito forte, importante e relevante para as pessoas. Porque o Senhor mencionou muito a questão da salvação, porque as pessoas muitas vezes vão para a igreja buscando as bênçãos, a prosperidade, tudo que é de fato de direito daquele que é batizado com o Espírito Santo, que serve ao Senhor Jesus. Só que as pessoas esquecem que o principal, o primordial de tudo é a salvação. É estar em Cristo, não pelas bênçãos, mas pela representação dele, pelo que ele faz por nós, fez e fará até a eternidade. Então, o momento da revelação para mim foi quando o Senhor tocou no ponto de que as pessoas andavam muito preocupadas com a pandemia e tudo mais. E eu estava preocupada com a pandemia porque na minha casa as outras pessoas não são da mesma religião que eu. Então eu pensei, poxa, eu estou salva, eu estou em Cristo, mas a minha família não é da mesma religião, não comunga da mesma religião, então eles não estão imunes como eu. E naquele momento o Senhor deu a palavra de que é salvo tu e a tua casa. E que Deus, na cruz, levou sobre ele todas as enfermidades do passado, do presente e do futuro. Naquele momento, eu fiquei preenchida por uma segurança gigantesca, como se o próprio Jesus falasse assim, olha aqui, você está sim blindada até o fim. Pode cair todo mundo que estiver ao seu redor, você não vai cair, porque você está em mim. Eu levei tudo. A falta de ar que as pessoas sentem ao morrer do coronavírus, eu também senti na cruz, eu levei tudo. Se você estiver em mim, você está salvo, você não tem dor, você não vai ser atingido por nenhuma seta do diabo. Por nada que o mundo venha tentar lhe atacar, entendeu? Você não está mais nesse nível, eu estou com você, você vai para onde eu estou. E o Senhor tocou na passagem do apedrejamento de Estevão, e eu me senti naquele momento ali como que Estevão, só que deitada na minha cama, e imaginando toda a situação pela qual Estevão teve que passar para provar a fé, e Jesus com o céu aberto, em pé, esperando por ele, e ele praticamente suplicando pela morte, que na verdade não é uma morte, porque com Cristo não há morte. Então, assim, a revelação que foi me dada é que não precisa ter temor daquela passagem de não temas, crê somente, é tudo que a gente que é da igreja deve fazer. Amém. Tá bom, Giovana, Deus abençoe, viu? Um abraço para todo o povo de Barbacena. Obrigado, Bispo. Felicidade para você. Nós vamos agora ao momento dos proclamadores do telhado. Essa programação tem sido responsável por ajudar milhares de pessoas que estavam desesperadas e até pensando em dar cabo da própria vida, mas que ao assisti-la, receberam uma palavra que as levantou. Nesse período de isolamento social, nossos programas e reuniões ao vivo nunca foram tão essenciais como agora, pois certamente tem levado à sua casa fé, vida e esperança, fazendo de muitos lares um pedacinho da casa de Deus.
Você que tem sido abençoado por meio dessa programação, nos ajude a mantê-la no ar. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação. Através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Momento de meditação. Bom, nós falamos ontem, né? O programa ontem entrou apenas nas redes sociais e na Rede Aleluia. Aliás, só nas redes sociais, nem da Rede Aleluia, nem no Canal 21. Mas nós falávamos ontem a respeito desses versículos que nos chamam muito a atenção. Olha só. De tudo o que se tem ouvido, o fim quer dizer, em resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quer dizer, falávamos ontem que existem muitas vozes, o mundo tem muitas vozes, o mundo apresenta muitas vozes, aliás, o diabo usa muitas vozes. Ele usou Pedro para falar com Jesus. Ele usou Pedro para tentar desviar Jesus do foco dele, que era o altar, que era o sacrifício. Existem muitas propostas, né? Muitas propostas, muitas ofertas, né? E muitos problemas. Sim. Mas de tudo, obreiros e obreiras e os demais, de tudo que você tem ouvido, inclusive atualmente, já que estamos vivendo numa pandemia e no pandemônio. Estamos vivendo a pandemia e no pandemônio. Pandemia por causa do coronavírus e pandemônio por causa do aperto, e do da cerco, apostasia, né? da apostasia que está havendo no mundo, onde o diabo está lançando suas palavras, lançando sua rede para pescar o maior número de almas possível e lançá-los no abismo. Você precisa estar atento a isso. A obreira, o obreiro, os membros, aqueles que são que um dia tiveram uma experiência com Deus e hoje estão firmes com Jesus, tome cuidado com isso. O diabo vai criar situações, o diabo vai criar tribulações, o diabo vai criar uma série de cenários para que você ouça, veja e pense assim, olha, eu me enganei, né? Eu me enganei quando eu entreguei a minha... Em outras palavras, eu me enganei quando eu entreguei minha vida para Jesus. Então, de todos os anos de obra, de tantos milagres, da transformação da sua vida, de tudo que você já vivenciou, já passou, já experimentou, as lutas, perseguições, tudo. Você precisa, todos nós precisamos continuar temendo a Deus e guardando os seus mandamentos e guardando a palavra. Aquilo que o senhor falou na live que o senhor fez com os obreiros do Paraná, aquela palavra que ele ouviu no começo, quando ele chegou no dia do encontro com Deus, naquele dia especial, ele recebeu uma palavra. É essa palavra que ele precisa conservar dentro dele. Exatamente. E eu cheguei a dizer que a palavra que foi inaugurada dentro de você. Todo mundo tem uma palavra que foi inaugurada. Eu tenho uma palavra que foi inaugurada em mim. A primeira que entrou, que me fez ter uma experiência com Deus, que despertou para Jesus e
que ele se revelou para mim. Então, guarda essa palavra, guarda esses mandamentos e teme a Deus. Esse é o segredo para você se manter de pé até o fim. Mas ele diz mais, coloque aí. Porque Deus há de trazer a juízo, Bispo Irlan, toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Estou lendo para você que está na Rede Aleluia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Então, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim, seja mal. Quer dizer, isso aqui é muito forte porque não tem como fugir. Todas as obras serão descobertas. O que vai ser descoberto da minha vida e da sua vida? Aquilo que eu não vejo. O que vai ser descoberto da vida de uma pessoa é aquilo que a gente não vê normalmente. Quem ela é por trás, por trás daquela aparência, né? Quem ela é quem mora ali atrás daquele globo ocular, quem mora debaixo daqueles cabelos, muitos ou poucos, como o nosso. Sim. Né? Interessante que Deus há de trazer a juízo. A gente aprendeu que juízo é a execução da justiça. Quer dizer, e quando essas obras forem trazidas, elas serão boas ou elas serão más? Quando essas obras forem trazidas, a gente vai se alegrar ou a gente vai sentir muita vergonha? É fácil saber disso. Você falou uma coisa que é fácil saber. É muito fácil. Quer ver? Olha só. Você que está assistindo o programa nesse momento, obreiro, obreira, pastor, esposa, e vamos supor que você esteja aí sozinho, na sua casa. Se eu pudesse ver você, imagina, você é uma obreira, você é um membro da igreja, ou você é um pastor, sei lá, é um bispo, ou não é nada. Não tem nomenclatura nenhuma. Você é uma pessoa que gosta do nosso programa e assiste todo dia. Se eu pudesse olhar dentro do seu coração, filma aqui, por favor. Vamos supor que esse altar aqui seja o seu coração. E eu estou aqui dentro do seu coração. Se eu pudesse olhar aqui, dar uma passeada. Minha mãe dizia que coração do homem é terra que ninguém passeia. Eu mudaria um pouquinho só Jesus passeia. Então, se eu pudesse passear no seu coração aqui, no seu interior, se eu pudesse dar uma voltinha, hein, Bispo Irlan? Pudesse olhar o que se passa na sua mente, quais são os pensamentos que você nutre na sua mente, quais são o que está dentro do seu coração. Se eu pudesse estar aqui agora... O que você está olhando em secreto? Quem é você longe do uniforme? Quem é você longe do altar e tal? Se eu pudesse ver aqui, você sentiria vergonha ou você sentiria honra? Poxa, pode ver, bispo, pode olhar aqui o que está dentro de mim, não tem problema nenhum. É uma honra o senhor entrar aqui dentro do meu coração. Entendeu? E ver. Está entendendo o que estou falando? Sim. Aí você vê se você está bem, está mal. Lógico, óbvio que eu não sou, como é que se diz, perfeito. Ninguém é perfeito. O homem não é perfeito, você não é perfeito. Não. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu sou falho. A gente comete falhas humanas, eu sou humano. Nós somos humanos, somos falhos.
Então, é lógico, é possível que você encontre uma falha. Se você olhar dentro de mim, é possível que você encontre falhas, encontre erros. Eu me lembro lá em Santa Catarina que o bispo Edson estava lá tomando conta do estado na época. Eu fui fazer um resgate lá e um demônio chegou e disse: deixa eu olhar o que está dentro da tua mente. Eu falei: pode olhar. Pode olhar. E ele ficou lá uns 15 minutos olhando. Sim. Então, quer dizer, ele vai encontrar falhas. Deus até gostaria que nós fôssemos perfeitos. Mas enquanto a gente não é perfeito, que sejamos sérios. Mas você mora dentro de um corpo. Sim. Um corpo que pensa o que quer e o que não quer. O que pode e o que não pode, um olho que olha o que pode e o que não pode, uma boca que fala o que pode e o que não pode, um ouvido que ouve o que pode e o que não pode, e um coração que sente o que pode e o que não pode. Agora, você vai ver, é possível que você veja falhas, mas você vai ver uma rejeição a todos os tipos de falhas, de erros que tentaram entrar aqui dentro desse coração. Sim. Você vai ver um sacrifício em não ouvir o que não deveria, não falar o que não deveria, não pensar o que não deveria. Quando vem um pensamento ruim, eu rechaço aquilo ali, está amarrado. Estou lembrando agora do sábado. Vai ser a guerra do eu. Do eu. Do eu. É isso aí que você está falando. Exatamente. Então, contra o eu. Então, é assim. Agora, se eu entro na sua casa aqui, ó, dentro do seu coração, e eu vejo aqui o adultério ali, a mentira ali, estacionada, dormindo, o adultério numa cadeirinha de praia com suco de laranja aqui. Sim. Está entendendo? Sim. Os maus olhos aqui, sentado vendo televisão. Ora, aí não. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Perfeitamente. Dá para entender? Sim. Então, a pergunta fica aí para você. Se a gente pudesse entrar aqui dentro de você, para ver o que está... A obra seria boa? A obra seria boa ou seria ruim? Fique com essa daí, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus e vem aí o Bispo Macedo com uma mensagem especial para você. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho o Bispo Renato às 11h30 e 5 da manhã a gente vai fazer a oração. Desta feita é Tocantins que vai fazer a oração. Deus abençoe e até lá. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: